Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 7 de fevereiro de 2019. A brutal morte de um cachorro vira-lata em um Carrefour leva o Brasil ao divã. Os últimos dias vêm sendo de enorme comoção desde que o vídeo da brutal morte de um cachorro vira-lata branco no supermercado Carrefour de Osasco, na região metropolitana de São Paulo, viralizou nas redes sociais. O animal foi espancado e envenenado por um segurança do local no último dia 28, conforme mostram as imagens da câmera de segurança do estabelecimento, e acabou não resistindo aos ferimentos. Internautas, ativistas pelos direitos dos animais, celebridades e políticos vêm se manifestando publicamente contra o bárbaro crime, uma mobilização que fez com que cerca de 1,5 milhão de pessoas assinassem uma petição exigindo a punição do funcionário. Uma manifestação foi convocada para sábado. O que está por trás de tamanha comoção? Em um país estruturalmente tão violento em que barbaridades cotidianas contra seres humanos são naturalizadas, porque as pessoas se sensibilizam dessa forma com a morte de um animal? O El País consultou a psicanalista Vera Iaconelli, doutora em psicologia pela USP e diretora do Instituto Gerar, que começa alertando qualquer forma de crueldade contra seres vivos é injustificável e deve ser condenada em todas as instâncias. Mas parece existir certa desproporção com relação à defesa de alguns seres vivos em detrimento de outros, o que mostra que estamos com dificuldade de fazer uma reflexão sobre nossos valores. Ela explica que o valor de uma vida humana, de um animal e até de uma planta vai mudando ao longo da história. Estamos em uma época de amplo debate sobre a crueldade dispensada aos animais, incluindo os criados para abate e os utilizados em testes de laboratório. A isso se junta, segundo o diagnóstico de Iaconelli, o fato de os seres humanos estarem num alto grau de intolerância entre si, mesmo diante das dificuldades e histórias de vida. Por outro lado, toda a piedade, comoção, identificação e empatia vêm sendo transferidas para os animais. Isso acontece, explica a psicanalista, porque os animais, especialmente os cães, possuem uma relação completamente desigual com o ser humano. O cachorro não te critica. Você chuta ele, mas ele volta. As pessoas estão muito intolerantes umas com as outras e vão tendo com o cachorro uma relação de espelhamento e de conforto narcísico e psíquico. Então, para nossa vaidade humana, o cachorro nos satisfaz mais como companheiro porque ele não é um interlocutor, não é um crítico, não me confronta comigo mesmo. Ele é capaz de aceitar tudo, argumenta ela. É por essa relação de subserviência absoluta que o cachorro é o melhor amigo homem, já que outro homem te obriga a pensar em quem você é. Assim, é mais fácil se mobilizar por um animal que nos faz sentir maravilhosos do que por um sujeito que, sendo humano, é falível por natureza. Isso faz com que o cão seja visto como indefeso diante de quem deveria cuidar dele, alguém que é potente demais. O animal representa para a gente a natureza pura, sem ambiguidade, sem maldade. É o ideal do que gostaríamos de ter para nós mesmos e não conseguimos, porque somos um poço de ambiguidade. É um espelho que faz com que nos sintamos mais legais do que estando em contato com os outros humanos. Narciso acha feio que espelha ele demais, argumenta a Iaconelli. Temos relações idealizadas, não queremos a vida como ela é, acrescenta.
Tudo isso parece se refletir na mobilização nas redes sociais e na intensa cobertura midiática a reboque dela em torno da morte do cachorro em Osasco, já que um jornal acaba sendo o espelho de tudo aquilo que já está sensibilizado na cultura, reflete uma visão de mundo atual e uma demanda. Mas não só isso. Iaconelli lembra que muitas famílias estão alçando cachorros à condição de filhos e trazendo para eles rituais que são da ordem humana. Até o século XVII as crianças eram tratadas como os cachorros hoje são tratados. Todo mundo amava e cuidava, mas ninguém ficava destruído se uma morria. Havia certa naturalidade nisso, explica. Elas passaram a ser vistas como seres que merecem cuidados especiais muito recentemente. E o mesmo está acontecendo agora com os cachorros, muitos dos quais hoje têm plano de saúde, herança, chá de bebê, acrescenta. No passado, lembra a psicanalista, o cachorro era um animal utilitário. Servia para caçar ou esquentar a cama. Hoje, não tem nenhuma serventia que não seja fazer companhia para a solidão humana. Ela alerta mais uma vez: estamos privilegiando um animal que tem um amor acrítico ao homem, que nos faz sentir magnânimos, e desprezando as relações aqueles que são capazes de nos criticar e mostrar quem nós somos. Ainda que seja uma tendência global, Iaconelli enxerga alguns agravantes no Brasil, onde há uma quantidade absurda de crianças morrendo dentro de casa vítimas de bala perdida, e há uma naturalização disso. Para ela, o brasileiro faz pouca reflexão e autocrítica. Existe uma certa história que o brasileiro conta para ele mesmo sobre como ele é bonzinho, como ama a criança, ao contrário dos europeus, taxados de muito frios, conta. Eu passei a vida inteira ouvindo isso, ao mesmo tempo que vi a vida inteira criança pedindo esmola no sinal de trânsito. Como assim a gente ama a criança e tolera isso? Questiona. E arremata: o brasileiro tem dificuldade de se olhar no espelho e vai criando uns mitos sobre si mesmo. Um pouco de reflexão poderia colocar as coisas no lugar. O bárbaro crime contra o cachorro do Carrefour. Notícias dão conta de iria ser adotado por um funcionário do estabelecimento já fez com que o Ministério Público de São Paulo e a Polícia Civil instaurassem um inquérito para apurar a ocorrência. A delegada Silvia Fagundes Teodoro, da Delegacia de Meio Ambiente de Osasco, disse que não há dúvida sobre a agressão, segundo informou o jornal Extra. O responsável poderá ser indiciado pelo delito de maus-tratos contra animais, podendo ser condenado de 3 meses a 1 ano de prisão e a pagar uma multa. Aliás, diante do ocorrido, o senador Randolph Rodrigues Rede propôs um projeto de lei que aumenta a pena de prisão para até 3 anos e estabelece multa também para os estabelecimentos comerciais que concorreram à prática de maus-tratos, direta ou indiretamente. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente eleito e questionador aberto do conceito de direitos humanos, gravou um vídeo sobre o crime. Por outro lado, o Carrefour soltou uma nota em que reconhece o ocorrido e garante que não vai se eximir de sua responsabilidade. Somos os maiores interessados para que todos os fatos sejam esclarecidos. Por isso, aguardamos que as autoridades concluam rapidamente as investigações. Desde o início da apuração, o funcionário de empresa terceirizada foi afastado.
Allan Kardec esclarece sobre o extremo amor aos animais, como vemos nos dias de hoje, no Evangelho segundo o Espiritismo capítulo 11, onde o Espírito Fenelon nos fala da lei de amor. O amor é de essência divina. Desde o mais elevado até o mais humilde, todos vós possuís, no fundo do coração, a centelha desse fogo sagrado. É um fato que tendes podido constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, o mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, à prova de todas as vicissitudes, atingindo frequentemente alturas sublimes. Disse por um ser ou um objeto qualquer, porque existem, entre vós, indivíduos que dispensam tesouros de amor, que lhes transbordam do coração, aos animais, às plantas, e até mesmo aos objetos materiais. Espécies de misantropos a se lamentarem da humanidade em geral, resistem à tendência natural da alma, que busca em seu redor afeição e simpatia. Rebaixam a lei do amor à condição do instinto. Mas, façam o que quiserem, não conseguirão sufocar o germe vivaz que Deus depositou em seus corações, no ato da criação. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência, e embora frequentemente comprimido pelo egoísmo, é a fonte das santas e doces virtudes que constituem as afeições sinceras e duradouras que vos ajudam a transpor a rota escarpada e árida da existência humana. Há algumas pessoas a quem repugna a prova da reencarnação, pela ideia de que outros participarão das simpatias afetivas de que são ciosas. Pobres irmãos! O vosso afeto vos torna egoísta. Vosso amor se restringe a um círculo estreito de parentes ou de amigos, e todos os demais vos são indiferentes. Pois bem, para praticar a lei do amor, como Deus a quer, é necessário que chegueis a amar, pouco a pouco, e indistintamente, a todos os vossos irmãos. A tarefa é longa e difícil, mas será realizada. Deus o quer, e a lei do amor é o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é ela que deve um dia matar o egoísmo, sob qualquer aspecto em que se apresente, pois além do egoísmo pessoal, há ainda o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Jesus disse: amai ao vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite do próximo? Será a família, a seita, a nação? Não é toda a humanidade. Nos mundos superiores, é o amor recíproco que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. E o vosso planeta, destinado a um progresso que se aproxima, para a sua transformação social, verá seus habitantes praticarem essa lei sublime, reflexo da própria divindade. Os efeitos da lei do amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrena. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão reformar-se, quando presenciarem os benefícios produzidos pela prática deste princípio. Não façais aos outros os que não quereis que os outros vos façam, mas fazei, pelo contrário, todo o bem que puderdes. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano, que cederá, mesmo de mau grado, ao verdadeiro amor. Este é um imã a que ele não poderá resistir, e o seu contato vivifica e fecunda os germes dessa virtude, que estão latentes em vossos corações. A terra, morada de exílio e de provas, será então purificada por esse fogo sagrado, e nela se praticarão a caridade, a humildade, a paciência, a abnegação, a resignação, o sacrifício, todas essas virtudes filhas do amor.
Não vos canseis, pois, de escutar as palavras de João Evangelista. Sabeis que, quando a doença e a velhice interrompem o curso de suas pregações, ele repetia apenas estas doces palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Queridos irmãos, utilizai com proveito essas lições. Sua prática é difícil, mas delas retira a alma imenso benefício. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço, amai-vos, e vereis, muito em breve, a terra modificada tornar-se um novo Eliseu, em que as almas dos justos virão gozar o merecido repouso. Eurípides, na introdução do seu livro Animais Nossos Irmãos, acrescenta: depreende-se que os animais têm alma diferente da humana, inteligência rudimentar, evoluem, sobrevivem à morte, e que, na terra, merecem o respeito e a proteção do homem. Restou-nos o desejo de reunir e ampliar o entendimento, já que inúmeros ângulos precisavam de maior iluminação, sendo isso cobrado pelo nosso espírito, sob a chancela da curiosidade. Então, saindo dessa superfície, logramos adentrar num mundo maravilhoso, onde a vida espelha a sabedoria de Deus e onde entidades angelicais, sempre agindo em nome do bem, cuidam dos animais e por eles têm amor. Todos os indicativos naturais da vida nos conduziram à certeza de que ontem éramos animais, quais os que hoje nos servem. Depois, outras certezas: depreende-se que os animais têm alma diferente da humana, inteligência rudimentar, evoluem, sobrevivem à morte, e que, na terra, merecem o respeito e a proteção do homem. Restou-nos o desejo de reunir e ampliar o entendimento, já que inúmeros ângulos precisavam de maior iluminação, sendo isso cobrado pelo nosso espírito, sob a chancela da curiosidade. Então, saindo dessa superfície, logramos adentrar num mundo maravilhoso, onde a vida espelha a sabedoria de Deus e onde entidades angelicais, sempre agindo em nome do bem, cuidam dos animais e por eles têm amor. Todos os indicativos naturais da vida nos conduziram à certeza de que ontem éramos animais, quais os que hoje nos servem. Depois, outras certezas: amanhã, esse mesmo animal ingressará no reino nominal. Se nós ainda não estivermos no estágio angelical, talvez ele poderá ser da nossa família. A dor que infligimos ao animal coloca-nos diante da lei de causa e efeito como devedores de iguais padecimentos. O mundo é uma grande escola e uma grande casa, como a nossa própria. Todas as casas pertencem a Deus e os seres vivos terrenos nelas não passam de inquilinos temporários. Por tudo isso, todos somos irmãos, homens e animais. Amanhã, esse mesmo animal ingressará no reino nominal. Se nós ainda não estivermos no estágio angelical, talvez ele poderá ser da nossa família. A dor que infligimos ao animal coloca-nos diante da lei de causa e efeito como devedores de iguais padecimentos. O mundo é uma grande escola e uma grande casa, como a nossa própria. Todas as casas pertencem a Deus e os seres vivos terrenos nelas não passam de inquilinos temporários. Por tudo isso, todos somos irmãos, homens e animais. Esta foi a crônica do amanhecer de 7 de fevereiro de 2019, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.